e ver primeiramente o que é para ti ser jornalista. Bom, em primeiro lugar, é uma profissão que eu amo de paixão, sou muito fascinada por essa profissão, não me imagino mesmo fazendo alguma outra coisa, né? Ser jornalista, na verdade, é ser um contador de histórias, histórias reais que acontecem por aí, que a gente tem que traduzir para o nosso telespectador, né? Tem que fazer que o nosso telespectador entenda realmente o que acontece. E aí cada um escolhe o seu ramo de trabalho. Eu, no caso do Jornal do Almoço, faço um programa super variado, então eu tenho que estar por dentro de tudo um pouquinho, sabe como é que é? Então, ser jornalista, no meu caso, tem que ser uma pessoa assim, que saiba um pouquinho de cada coisa, que seja uma pessoa dedicada, uma pessoa atualizada, uma pessoa que tenha interesse realmente em saber que tudo que acontece, né? O que é o jornalismo? O jornalismo é essa profissão aí maravilhosa, como eu disse. Permite com que as outras pessoas possam entender um pouquinho mais o que acontece, não só do seu lado, né, mas o que acontece no mundo todo. Tem então o jornalismo político, o jornalismo internacional, tem o jornalismo, tantas formas hoje de jornalismo, hoje você tem tantas opções de trabalho, né? Antigamente, quando a gente falava em jornalismo, a gente só imaginava aquela pessoa que escrevia em jornal, ou que fazia até mesmo alguma coisa em televisão, mas é uma coisa tão antiga, coisa mesmo. Toda essa questão aí de internet, tem muita coisa para se fazer na área do jornalismo também. Então, hoje em dia ampliou bastante. E quais foram os teus melhores momentos na profissão? Meus melhores momentos, e tantos, quando a gente começa, a gente nem imagina o que vem pela frente, né? Quando eu trabalhei na Rede Globo mesmo, que eu fiquei lá 3 anos e meio, trabalhei no Jornal Hoje, acho que foi uma experiência muito bacana pra mim, foi uma mudança, assim, né? Eu acho que eu posso dividir, assim, a minha carreira antes e a minha carreira depois, onde eu tive muitos desafios, fui trabalhar, assim, com os maiores profissionais, assim, com meus ídolos, né? Então foi um período muito bacana, em que eu aprendi muito. E que me... O que mais te marcou na tua carreira profissional, assim, reportagem, alguma coisa? Eu lembro quando eu estava no Jornal Hoje, por exemplo, a cobertura da morte do Ayrton Senna, que foi uma cobertura super emocionante. Depois também quando morreram os Mamonas Assassinas, foi um jornal super emocionante, difícil de fazer, porque ele envolvia realmente muita emoção, né? Olha, é uma profissão que exige muita dedicação, né? Muita dedicação, porque não tem dia, não tem hora, né? A gente está trabalhando direto, eu tenho 30 anos, continuo trabalhando no final de semana, feriado, né? Então exige bastante dedicação, mas ela é encantadora, assim, né? Eu sou apaixonada mesmo pelo que eu faço. E uma dica que eu tenho para vocês é assim, eu acho que uma das coisas mais importantes dessa profissão é a gente ler, é a gente estar informado, né? A gente saber tudo o que está acontecendo, porque sempre é de uma informação boba às vezes que te traz traz uma coisa importante para tu usar depois na tua profissão, sabe? A leitura, a questão da atualização e a questão também, eu acho que da credibilidade que tem que se ter, né? Então eu acho que todo jornalista tem que ter uma postura não só profissional, uma postura na sua vida pessoal também, porque isso é importante. Prazer, sou Duda. Prazer, sou Andressa. Eu sou Duda, prazer. A primeira pergunta é pra ti, o que é o jornalismo? Para mim, o que é o jornalismo? Eu digo que o jornalismo, para mim, é a profissão que eu escolhi para viver. Desde pequeno, assim, desde o colégio, eu sempre queria fazer jornalismo, porque eu queria muito ser jogador de futebol e eu não tinha qualidade para ser jogador de futebol. Então, eu queria estar no meio mais próximo a isso. E o jornalismo eu entendia que era a forma mais fácil de chegar perto disso. Do viés profissional, eu acho que o jornalismo é a melhor maneira de se passar uma informação ouvindo os dois lados de uma notícia. Qual foi o momento que mais te marcou na tua carreira de jornalista? Eu estagiário da Rádio Bandeirantes, eu lembro que em 2005 o Grêmio estava na 2ª divisão e eu fui fazer torcida na Guete, por exemplo, quando o Grêmio subiu para a 1ª divisão, né? Aquilo lá eu lembro até hoje como é que era e tal, como é que tava, bem na hora que rolou, eu entrava no ar e gritava e tal, aquilo lá me marcou bastante. Eu já tive algumas entrevistas que eu adorei fazer, assim, tipo o próprio Ronaldinho Gaúcho no auge dele, assim, o Dunga em certos momentos, entrevistei o Neymar, entrevistei o Ronaldo Fenômeno, para TV, né, para TV Com, cobri a Copa do Mundo aqui, por mais que eu não tenha feito jogos, para mim foi uma cobertura bem legal. O que tu acha que o jornalista precisa ter, assim, a característica principal do jornalista? O que é ser jornalista? As características principais, ser bastante curioso, ser cara de pau, ser proativo, mas também procurar ser o mais correto possível.
E qual conselho tu daria para nós, estudantes jornalistas? O conselho que eu daria é, desde o início, já procurar fazer alguma coisa relacionada à área que tu queira fazer. Quer fazer rádio, já procura algum estágio, nem que seja voluntário em rádio. Quer trabalhar em jornal, já vai tentar fazer de alguma forma se aproximar nessa área. TV, internet, enfim, qualquer que seja a área. Jornalismo, às vezes, é mais importante tu te relacionar bem com as pessoas, tu ter boas, te conhecerem, saberem como é que é o teu trabalho. Então, quanto antes tu começar a entrar no mercado de trabalho, mais chance de tu alcançar o teu objetivo de uma forma mais rápida. A gente agradece por ter se disponibilizado, mesmo tendo que viajar amanhã. Então foi muito gratificante para nós. E a gente queria começar perguntando pra ti o que era o jornalismo pra ti hoje. Ideias. Eu acho que o jornalismo é um grande canal de interlocução com a sociedade. É um meio que a gente leva informação para a sociedade, ajuda a sociedade a refletir sobre si mesma a partir dessa informação. A gente leva múltiplas vozes, dá vozes para múltiplas realidades e a partir disso a sociedade pode pensar sobre o que está acontecendo. Assim, o que é ser jornalista para ti? Eu acredito que o jornalista é um tradutor de mundos. A gente tem esse desafio de pegar uma realidade complexa, às vezes distante, e traduzir isso para uma linguagem mais acessível, para que as pessoas entendam, digerir essa notícia, o significado, interpretar os fatos possível. E para isso é muito importante ser muito obsessivo, fazer pesquisa, não se acomodar, porque não é fácil lidar com a realidade. Qual foi o maior marco, assim, na tua carreira como jornalista? Profissão. Eu tenho duas matérias que me marcaram muito, que é o Filho da Rua e os Refugiados, por questões diferentes, O Filho da Rua, eu passei 3 anos acompanhando uma situação de rua, mergulhando naquela realidade em profundidade para publicar um trabalho, que depois ganhou vários prêmios, teve esse reconhecimento. E Refugiados foi bem menos tempo, foram 2 semanas, mas ela também foi publicada com 16 páginas e pessoalmente para mim foi um desafio porque... Como foi separar a Letícia como jornalista e a Letícia de pessoal? Eu acho que a gente nunca separa, a gente continua sendo ser humano, antes de ser jornalista a gente também é ser humano. Então, para mim, isso é sempre algo presente. Eu acho que a gente também se emociona fazendo as reportagens e também é tocado por isso. E acho que isso tem um lado positivo, porque se a gente não for tocado pela realidade e não se emocionar, a gente também não vai conseguir tocar os leitores, emocionar os leitores. Opinião, o que tu acha sobre o que é ser jornalista e o que é o jornalismo? Eu acho que primeiro o jornalismo é bem isso que tu tá fazendo assim, se tu não sabe o que é, tu busca saber. Acho que o básico do jornalismo é isso, é tu querer saber. E o jornalismo eu acho que ele tem uma função social, no sentido que ele entretém, ele informa, ele educa, ele fiscaliza. E o jornalista ele acaba sendo o agente, ele vai fazer essa função social e por isso que ele acaba sendo uma referência. Bom, a minha conclusão do trabalho foi primeiramente a surpresa com a recepção dos jornalistas e dos entrevistados que a gente conseguiu, que foram todos muito acessíveis, muito educados, e eu vi que todos eles um dia também já foram estudantes e passaram pela mesma coisa. E também eu aprendi muito com as características que eles nos descreveram do jornalista para a base profissional e também para o guia de estudantes. A conclusão que eu tirei fazer um trabalho foi que para ser jornalista tu tem que ser focado, tem que estudar e dedicado. E ter a oportunidade de conhecer pessoas que eu admiro no jornalismo foi muito importante, porque a gente até achou que ninguém ia responder e acabaram respondendo, para nossa surpresa. Foram bem receptivos, ter a oportunidade de entrevistar pessoas que eu admiro e elas me receberem com um certo carinho foi muito importante, assim, para mim. Isso eu vou levar para o resto da minha vida.